deixar aqui. Então, gente, a respeito da autocobrança, né? Vamos começar aqui falando. É uma coisa assim bem comum no nosso dia a dia, né? Então praticamente todas as pessoas ela tem um processo de cobrança muito forte, principalmente para si mesmo. Às vezes nós tendenciamos a ter um certo cuidado com o outro, um certo displicência, né? Então assim, quando é o outro que comete um erro, que comete uma falha, que faz alguma coisa que não vale a pena, que de repente quebrou a cara, a gente tem o hábito de perdoar, de ajudar, de tentar amenizar a dor do outro e de tentar melhorar aquilo que o outro está fazendo, né? Então, de que forma? Muitas vezes com amigos, né? No dia a dia com amigos. A gente costuma, quando o amigo faz alguma coisa errada, a gente passar a mão na cabeça, né? De uma certa forma, a gente tenta passar a mão na cabeça e tentar ajudar, dizer que não tem problema, que vai passar. De uma certa forma, a gente tem um certo cuidado com o outro. Quando essa mesma situação é com a gente, para prejudicar um pouco, na verdade, é o do nosso dia a dia. Se nós cometermos uma falha, se nós cometemos algo de errado, algo que não estava dentro do nosso planejamento, a gente costuma não se perdoar, né? Não se ajudar, não melhorar, não, de uma certa forma, não é só se ajudar, é não permitir que a gente cometa esse erro, sabe? É porque tá me faltando aqui a palavra. Muitas vezes a gente vive alguma experiência que foi negativa, então isso vem muito da nossa história de vida, porque é muito difícil falar sobre os nossos erros, é muito difícil abrir o jogo para as pessoas que nós cometemos erros, que nós cometemos falhas. A gente tem uma ideia de perfeição, uma ideia de que tudo tem que ser perfeito, de que tudo tem que ser correto e que não somos capazes de errar, né? Então, assim, ai que legal, a sobrinha da Zeuda está assistindo. Seja bem-vinda. Então, nós tendenciamos a não aceitar as nossas falhas, né? Então, quando é o outro que falha, a gente meio que passa a mão na cabeça, acolhe a dor do outro, tenta ajudar, quando é amigo, quando é um parente, quando é um familiar e às vezes, gente, até quando é um desconhecido, né? Então, por exemplo, você vê uma pessoa na rua, ela tropeça e cai. Qual é a sua primeira atitude? Né? Pelo menos no senso comum, né? Dentro da normalidade. Você vai lá tentar ajudar, a pessoa caiu, você, poxa, se levante, né? Então, tenta ali, de uma certa forma, ajudar aquela pessoa que caiu por compaixão, né? Às vezes a pessoa está morrendo de vergonha e você vai lá e diz assim, olha, tá tranquilo, tá tudo bem, não tem problema. Então, você vai lá e tenta diminuir a dor do outro, né? Quando é com a gente, o que a gente faz? A gente se pune, a gente se penaliza, a gente começa a se odiar e a se colocar para si palavras ruins, né? Muitas vezes você não presta, você é burra. Isso eu estou falando de palavras que nós dizemos a nós mesmos, né? Poxa, como você, por exemplo, né? O que acontece muito, que a gente escuta muito na clínica. Ah, eu fiquei... Eu namorava e aí eu terminei meu relacionamento e aí tive uma recaída. E aí você vai lá e diz o quê? O que a gente diz? Poxa, eu sou burra, eu sou fraca, eu não dou conta, eu não suporto, eu não consigo dar não para aquela outra pessoa, né? Então, tudo isso, gente, são formas punitivas de você trabalhar com você mesmo, né? Então, muitas vezes, esse outro que pode estar fazendo algo por você, esse outro que muitas vezes não é alguém tão importante, quando você se penaliza, você prejudica. Quando é o outro, você ameniza, passa a mão na cabeça, ajuda, tenta de uma certa forma diminuir a dor do outro. Quando é a gente se pune, a gente se priva,
Mas por que que tudo isso acontece? De onde que tudo isso começa? Muitas vezes começa nas nossas expectativas. Nós tendenciamos a colocar metas muito altas para nós mesmos, né? Então, assim, nós não sentimos em nenhum momento a possibilidade de conquistas pequenas. Ou então, quando a gente conquista algo que é muito simples, a gente não valoriza, não dá o devido valor para aquilo que acabou de acontecer, né? Por exemplo, às vezes você tá estudando para uma prova da faculdade e aí você quer muito tirar uma nota boa, ou então você precisa tirar uma nota muito boa. E aí você precisa tirar um 8, mas você tirou um 7,5. E aí, automaticamente, a pessoa tende a se punir, né? A se machucar, a colocar meio mundo de empecilhos, meio mundo de nomes para si mesmo, não se perdoando, não se permitindo uma falha. E olha aí, meio ponto fez uma grande diferença. Se você tivesse tirado 8, você estaria feliz da vida, né? Mas porque você tirou 7,5, às vezes por meio ponto, você se pune, muitas vezes fica sem dormir, fica com raiva de si mesmo, não coloca, não respeita todo aquele esforço que você fez e que lhe fez, de uma certa forma, tirar uma nota até razoável e bem próximo da sua meta. Porque o que acontece? Nós não valorizamos os pequenos detalhes, as pequenas conquistas, as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, é mais fácil nos cobrar pela perfeição ou por aquilo que a gente realmente determina como meta do que propriamente a gente aceitar que a gente conseguiu ser mediano, né? E ser mediano não é que a gente não possa... até eu fiz uma publicação que falava muito disso. Ninguém nasceu para ser mediano, né? Mas não é no sentido que a pessoa não possa conquistar algo grandioso. Uma coisa é quando você acha que você tem que ser perfeito e você cria uma expectativa muito alta para si mesmo e automaticamente não se perdoa quando você atinge algo médio. Outra coisa é quando você acha que só pode atingir o que é médio porque você é incapaz de atingir a perfeição, né? Então, assim, são dois pontos diferentes e que a gente tem que trabalhar de formas diferentes. A autocobrança, ela traz muitas vezes para nós um certo descontrole emocional, porque quando você se cobra muito e você não vê nada positivo nas suas ações, mesmo quando você chega quase lá, você começa a se frustrar consigo mesmo e começa a dar nomes de que você não consegue e, de uma certa forma, você começa a acreditar que você não consegue e começa a perder as forças de lutar. Então, muitas vezes, a autocobrança, ela vai de encontro a essa certeza de sucesso ou a essa possibilidade de conseguir, a essa vontade de conseguir, né? Então, muitas vezes, o que atrapalha os nossos objetivos ou os nossos sonhos são essa possibilidade de conseguir fazer algo diferente, né? De aceitar que você pode ser capaz de fazer algo muito maior, né? Então, assim, eu fiz uma meta na minha vida, seja profissional, seja pessoal, seja uma meta de estudo, né, na faculdade, seja uma meta de novas possibilidades profissionais. Um grande exemplo disso é quando as pessoas se formam, né? Então, na maioria das vezes, quando uma pessoa se forma, ela começa a olhar, poxa, eu me formei e agora, às vezes no último semestre da faculdade, a gente pensa assim, vou arrasar, né? Então, assim, terminei minha faculdade, vou para o mercado de trabalho e vou fazer o maior sucesso. Só que as coisas, se não houver um planejamento, todo um trabalho, ou até tendo um planejamento, se você não tiver o pé no chão e saber que cada passo vale a pena, cada passo que você der vai estar trazendo para você possibilidades, conquistas, vai estar sendo uma razão a mais
para que você construa ou que você consiga alcançar aquele objetivo, tudo vai ser perdido. Por mais que você pegue e faça um novo projeto, mas se você não tiver o cuidado de pegar esse projeto e ir por partes conquistando e alimentando aí a sua vida de pequenas conquistas, né? Então, pronto, você se formou, aí vai lá, começou a trabalhar ou arranjou um novo emprego e começou a trabalhar. Nos primeiros dias você fica ansioso, você fica sem saber o que fazer, você não sabe se vai dar certo, se vai conseguir. Mas aí você caminha numa certeza, você conseguiu uma coisa, poxa, valeu a pena, então já tô no caminho certo, tô seguindo. Mas se você começa, poxa, só conseguir uma coisa, então assim, tem que dar um certo tempo. Você conseguiu aprender, às vezes num novo emprego, você entra em novos sistemas. Hoje em dia tem muitos sistemas, muitas empresas trabalham com vários tipos de sistemas. Às vezes você aprende um e não aprende o outro. Aí o que você faz? Automaticamente se frustra e diz assim, poxa, eu não aprendo, não sou capaz de conseguir, eu não sei de nada, eu não estou dando conta. Na primeira semana de emprego, isso eu vejo muito, sabe? Em locais que eu já trabalhei, em ambientes que eu já trabalhei, muitas vezes as pessoas queriam na primeira semana já ser assim uma super profissional. E não é assim, porque tudo requer tempo, tem coisas que você vai ter mais facilidade, tem coisas que você vai ter mais dificuldade. Só que também não adianta você simplesmente se cobrar, e quando você conquista uma coisa, você também não aplaudir pela sua conquista. Né? Então, assim, a conquista ela vem a partir de cada movimento que você faz. Quando você aprende que tudo é um comportamento que pode ser aprendido, quando você aprende que você pode conseguir, de uma certa forma, trazer um novo olhar para essa conquista, mesmo ela ainda sendo pequena, então, assim, vale muito a pena. Quem trabalha com, por exemplo, com rede social, às vezes uma pessoa que entra a mais, quem trabalha com loja, de repente vendendo um cliente novo, faz uma grande diferença. Às vezes a sua meta é altíssima, seja na vida, seja profissional. Uma meta alta, mas você vai, o que você faz? Se você tem uma meta de vender 10 mil reais por mês, você vendeu 1.000 na primeira semana, poxa, legal. Agora você diz assim, poxa, só vendi 1.000, e aí, o que eu vou fazer agora? Agora sim, tudo tem que ter a atitude de fazer, de transformar essas suas metas em realidade, admirar também a sua garra, a sua conquista, a sua força de vontade. Mas se lá no fim você não conseguiu atingir, também aplaudir o seu esforço, né? Porque o que adianta a gente só aplaudir a conquista? E tudo que você fez, e tudo que você planejou, e tudo que você fez desde o planejamento em termos de atitudes que você tomou, muitas vezes você recebeu não, muitas vezes você deixou de dormir, dormiu pouco em prol desse resultado que você alcançava. Aí o que você faz? Não atingi. E aí todo aquele tempo que você fez de esforço, você perdeu e jogou fora, porque não valorizou, tá? Então a autocobrança, ela faz muito mal para a nossa vida emocional, para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde física. Porque assim, quando você começa a se cobrar demais em excesso e a transformar tudo aquilo que você faz em nada, você começa a se frustrar consigo. E o excesso de frustração começa a trazer várias patologias para a sua vida. Um exemplo, começa a ocasionar um monte de estresse, você vive estressado, você vive sem paciência, você vive irritada. E aí, com o tempo, esses pequenos detalhes podem transformar-se em uma patologia maior, né? Uma ansiedade, uma doença que realmente é mais séria. Uma ansiedade, uma depressão, né? Você começa a acumular tristezas de si mesmo, né? Começa a se colocar em lugares ruins. Poxa, eu sou incapaz. Muitas pessoas, gente, às vezes colocam para si uma condição muito alta, né? Então, você tem que rever de uma certa forma como estão os seus planos, né? Então, assim, se alguma pessoa que está aqui tem algum tipo de
de autocobrança, né? Vê que acha que algum tipo de autocobrança está influenciando no seu cotidiano, então, assim, o ideal é que você reveja esse plano. Para tudo, assim. Não está dando conta, não tá se esforçando, mas não está atingindo nenhum resultado. O que você faz? Você separa ali o que você estava fazendo e começa a analisar o que você realmente colocou como meta, como objetivo. Porque na grande maioria das vezes, aquilo que você coloca como objetivo é algo muito alto, ou então um prazo muito pequeno. Né? Então, você começa a ficar com raiva de si mesmo porque você mesmo colocou uma meta, além do que conseguir atingir de forma imediata, ou de alguma forma em um prazo muito pequeno. Então, muitas vezes, a nossa forma de lidar, a nossa forma de colocar a nossa vida, ou a nossa forma de colocar o controle sobre as nossas vidas, ele prejudica a nós mesmos. Né? Então, cabe a nós pegar e fazer o quê? Fazer um novo movimento, né? Fazer um novo movimento com esse processo. Se é no trabalho, se eu tenho muitas atividades, se no trabalho me exige muito, né? Principalmente quem trabalha com metas, com vendas, que muitas vezes o trabalho exige muito mais. Hoje em dia, praticamente todos os empregos trabalham muito com meta, mas quem trabalha na área comercial é algo muito louco, né? Então, assim, é algo muito além dos nossos limites. Então, o que a gente faz? A gente começa a organizar a nossa vida. Poxa, eu tenho várias coisas para me fazer. O que eu vou fazer primeiro? Então, começa a colocar. Primeiro eu tenho que fazer isso aqui. Primeiro, gente, assim, só dá o próximo passo quando terminar um. Não adianta a gente, poxa, eu tenho várias coisas para me fazer. Aí eu abro várias caixas na minha vida para me resolver. Quando é no final do dia, eu não fiz nada. Quantas vezes a gente tem muito tempo para estudar, muito tempo para fazer alguma atividade, muito tempo para, principalmente nesse período de pandemia, muitas pessoas ficaram em casa e a grande maioria delas foi altamente improdutivo, né? Por quê? Porque simplesmente não se organizou, não criou uma rotina, começou a acordar tarde, dormir tarde, não ter hora para almoçar, não ter hora para tomar café da manhã. E no final do dia, o que acontecia? Essa pessoa ia lá, olhava no espelho e dizia assim, poxa, eu não fiz nada hoje. Eu sou uma porcaria, eu sou um nada, eu não consigo nada, eu não atinjo nada, por isso que eu não dou conta. E não fez nenhum tipo de esforço para fazer a diferença. Então, assim, a autocobrança, ela nem sempre é algo que possa ser refletido da nossa vida. Às vezes é algo que nós colocamos em nós, né? Então, essa cobrança em excesso, esse autocontrole que a gente não tem sobre as nossas vidas, sobre as nossas coisas, isso faz com que a gente só se prejudique, né? Então, gerando o quê? Frustração, falta de interesse em conquistar alguma coisa. Muitas vezes a gente começa a se colocar, se comparar, né, com o outro, que é um grande erro também da autocobrança, né? Às vezes a gente começa a olhar e dizer assim, poxa, o outro ele faz e eu não faço, o outro consegue e eu não consigo, é porque eu sou ruim, é porque eu sou fraca, é porque eu sou inútil, né? Então, não é isso. Então, é só uma forma de trabalhar. Tem pessoas que têm afinidades com algumas coisas e outras não. E também tem pessoas que têm um certo controle sobre a sua vida. Começam a planejar, pegam uma atividade e planeja ela do início ao fim. Então, assim, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas não trabalham com planejamento, mas é o que faz grande diferença na vida de muita gente, né? Você criar uma rotina do seu dia, colocar as coisas que você tem para fazer e aí naquele final do dia, digamos que você deu conta de 50%. Não se olhar com um olhar de negativo, de dizer, olha, você não deu conta de nada. Pelo contrário, você pegar e se olhar, poxa, eu consegui fazer 50%, então o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para amanhã eu conseguir chegar ao 100%?
O que eu preciso fazer de diferente? Às vezes a mudança está na nossa atitude, na forma como a gente se percebe, né? Então, assim, se cobrar e não aceitar, ou então não elogiar também as pequenas conquistas, você vai gerar um ciclo de adoecimento, né? Um ciclo de dor, um ciclo que você olha e diz assim, poxa, o que eu poderia fazer por mim? E eu não estou fazendo? Poderia fazer muito mais. Não estou fazendo. Mas o que a gente faz? Faz o conectando. A gente começa a se olhar e dizer assim, poxa, eu que sou incapaz. A gente não se perdoa. É tão fácil perdoar o outro, né? É tão fácil passar ali a mão no outro, abraçar o outro, acudir a dor do outro. Mas quando é a nossa dor, a gente não costuma fazer a mesma coisa. Então, assim, sempre que você se cobrar, você também tem que se aceitar. Sempre que você olhar para a sua vida e determinar uma meta, você tem que ter uma certeza que você pode atingir, você pode superar, mas você também pode chegar quase lá. E todo esse processo do chegar quase lá, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser admirado. Às vezes um exemplo muito cotidiano é o processo, por exemplo, de atividade física. Muitas pessoas que fazem atividade física se colocam como meta logo assim, vou começar na segunda, ou então uma dieta, vou começar na segunda. E aí ela não fazia nada, era altamente sedentária, não fazia nada. Aí pegou na segunda, foi fazer uma caminhada, aí na terça não foi, na quarta foi, na quinta não foi, na sexta foi. Quando chega no sábado, ela olha e diz assim, poxa, eu coloquei uma meta de que a semana inteira eu ia fazer uma caminhada, mas eu só caminhei 3 dias. Nossa, eu sou um nada. Nossa, eu sou uma pessoa que não alcança nada. Gente, olha, você andou, para quem não estava fazendo nada, você fez praticamente 300% do que você não fazia, né? Então, assim, aí é esse olhar com carinho, é ter compaixão por si mesmo, é se abraçar de uma forma diferente. Muitas pessoas se cobram, mas nem sempre quando você alcança, ou pelo menos chega próximo ao seu resultado, ao resultado esperado, você também não se abraça, você também não se elogia, você também não olha para você, poxa, você é foda, eu sou demais, eu consegui chegar até tal coisa, né? Então, assim, isso que faz a grande diferença. A autocobrança, ela é necessária, mas ela tem que ter um limite. Ela é necessária de quê? Porque também se você não se cobrar, você vai ser uma pessoa relaxada, né? Você vai deixar a vida levar como ela é e aí vai ser refém dos acontecimentos da vida. Mas você também tem que ter um controle e uma certeza de que o que vale não é o resultado, e sim o esforço de cada dia, o esforço daquele momento que você teve de fazer algo diferente. E tudo vale a pena. Às vezes a gente pensa assim, poxa, não vale a pena eu abdicar, sei lá, acordar cedo para fazer uma atividade física, não vale a pena eu fazer tal coisa por causa disso. Enfim, o que você pode fazer? Crie como se fosse pontuações para o seu dia. Eu tinha uma meta, eu estava acordando na pandemia, um exemplo, todo dia, 8 horas da manhã. A partir de agora, eu vou começar a acordar às 7 horas da manhã, ou 6h30, para fazer uma atividade física. Aí, no primeiro dia, você vai lá, acorda às 6h30, mas não consegue fazer a atividade física. Poxa, mas se der ali mesmo, pelo menos 10 pontos, porque você conseguiu fazer uma coisa. E aí você vai, se nesse dia você consegue fazer a atividade física, aí se dê mais 10 pontos, porque não foi só acordar cedo, foi acordar cedo e fazer a atividade física. E aí depois, no dia seguinte, você conseguiu acordar cedo, fazer a atividade física e fazer, sei lá, o café da manhã mais cedo. Então, cada coisa que você faz, você está se dando um ponto, você está se dando uma conquista, você está celebrando algo. Agora, se você só olha assim, olha no final do dia, poxa, eu não fui fazer minha caminhada, poxa, eu não consegui acordar cedo, mas eu consegui fazer outras coisas, então vale a pena também se olhar, ter carinho por si mesmo,
falar um pouco de si, né? E se abraçar no sentido de dizer assim, poxa, eu não consegui 100%, mas eu consegui 50%. Amanhã eu posso conseguir 51%. Depois de amanhã eu posso conseguir 60%. E aí é algo que a gente tem que fazer por nós mesmos, pelo outro que está ao nosso lado. É uma forma de fortalecer, mas sempre pensando que a fortaleza está em si. Então, primeiro você tem que olhar para você, para o seu dia a dia, para as suas metas, o que você está fazendo, de que forma você está fazendo. Muitas vezes as regras que você se impõe estão sendo realmente muito altas e aí você tem que rever. Para tudo, pega um caderno e começa a anotar o que você colocou como meta, como objetivo, seja na vida pessoal, na vida profissional, ou em um projeto que você está tentando fazer, uma conquista que você quer alcançar, um sonho, né? Então, assim, pegue tudo, bote no papel. O que eu estou fazendo? Será que a minha meta é viajar um dia para tal lugar? O que eu estou fazendo? Eu estou juntando dinheiro, eu comecei a me esforçar, a trabalhar um pouco mais em alguma coisa extra que eu já faço, né? Então, a gente tem a possibilidade, muitas vezes, todo início de ano, né? Geralmente na virada do ano, no Réveillon, a gente faz aquelas metas, quero emagrecer, quero comprar um carro, quero comprar uma moto, quero construir, reformar, mas a gente não para e diz assim, poxa, ao invés de o que eu estou fazendo? Ao invés de colocar várias metas, coloca 3 e diz assim, quando for mês de março, eu vou olhar dessas 3 metas, o que eu já conquistei? E aí eu boto mais 3. Aí boto para mais 3 meses na frente. O que eu não tiver conquistado, mas o que eu já fiz desse processo, tá bom? Então, assim, só para a gente finalizar, né? Então, assim, olhar para a nossa vida de uma forma menos punitiva, com menos controle e fazer com que a nossa vida seja feita com mais leveza, porque não adianta a gente pegar e se punir de tudo, se cobrar de tudo, se limitar de tudo, se quando a gente faz todo um esforço para conseguir, a gente pega e faz o quê? Também não se elogia, não se aceita, não se perdoa. E sempre tem que fazer esse movimento. Fazer metas, fazer planos, sim, legal, pode ser feito, não tem nenhum problema. Pelo contrário, é essencial que você viva uma vida planejada, com regras, com controle, para que você tenha mais controle na sua vida. Mas que você possa, sim, fazer a diferença, não só através do planejamento, mas através do processo que você vai chegar até lá. Só vendo aqui, eu vou deixar... Ai, missionária, tudo bem? Eu vou deixar assim salvo, tá? Eu queria agradecer e eu queria até deixar aqui para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto que quiser colocar, que eu possa responder de alguma situação, de autocobrança, de alguma coisa que você tenha a falar sobre autocobrança, quiser falar, eu posso estar respondendo. Queria agradecer também às pessoas que estão aí, que talvez não me conheciam, ou se me conheciam só do Instagram. Só para, deixa eu ver aqui, para a gente finalizar, muito explicado, parabéns. Obrigada. Então, eu vou finalizar aqui, vou deixar salvo, tá? Eu vou tentar ver se na próxima semana a gente faz outra live com algum outro tema que a gente possa trabalhar, que foi um tema escolhido, né? Eu deixei no meu Instagram as pessoas bem livres para escolher. E se alguém tiver alguma dúvida, também pode me mandar depois no direct que eu vou estar respondendo. E ficar à disposição, né, de vocês, para o que vocês precisarem. E lembrando, sempre que a gente determinar algo como meta, como projeto, ou como uma cobrança na nossa vida, a gente tem que sempre lembrar de elogiar as nossas conquistas, olhar para a nossa vida e se perdoar
caso a gente não consiga atingir, tá bom? Então, boa noite para vocês, tudo de bom e muito obrigada aí para todos que participaram.